Lá havia uma multidão de pessoas, amigos dali e já de outros lugares que sabiam antes de mim. Quando o médico saiu de lá, que só chamaram os íntimos, fomos eu e os meus outros filhos, os irmãos dele. O médico terminou a cirurgia e chegou e perguntou-nos se nós críamos em Deus. E eu falei que sim. Ele falou, então rezem, porque tudo que a medicina que tem do melhor foi feito. Agora teremos que esperar 72 horas. E eu saí desesperada, porque quando ele falou isso, eu senti que o meu filho não teria mais oportunidade de viver. Mas eu chorava, no mesmo choro eu falava, Deus, devolve o meu filho, Deus. Ele não está preparado ainda para ir contigo. E eu só clamava, e no segundo dia eu já não tinha mais força, porque era para esperar 72 horas. Eu não tinha força e nem voz, e eu pedi para o filho mais velho que mora em Curitiba, por favor, arranje alguém para me ajudar a orar, que eu estou me sentindo fraca. E ele foi para Curitiba e trouxe uma irmã missionária. Ela, no momento que ele pediu, prontamente começou a orar. No outro dia ela veio em jejum. E eram 14 horas da tarde que nós faríamos a visita e estava lotado de pessoas da cidade de Criciúma, de Curitiba, de vários lugares, que queriam vê-lo, porque corria a notícia que ele não superaria, que ele morreria. E eu não sabia de nada. E essa irmã, cheia do Espírito Santo de Deus, chegou e foi até a cabeça do meu filho e eu fiquei nos pés dele. E ela voltou até mim e disse, irmã, isso não é para morte, isso é para testemunho. E eu pensei, como pode uma mulher dizer isso se os médicos estão dizendo? Então, isso não é dela, é do Espírito Santo. E eu acreditei, me agarrei e orava e chorava e pranteava mesmo, mesmo sem voz, fiquei sem me alimentar 3 dias. E irmãs, para falar, eu não sabia de nada, porque eles evitavam contar as coisas para mim. Na manhã do 3º dia, um médico da UTI evoluiu para a morte cerebral do meu filho. Ele não respondia a nada e eu continuava orando e eu dizia, Senhor, esses pés vão anunciar que o Senhor é bom, que cura, que salva e que ressuscita. E eu lia de madrugada, eu ia porque dava para ir 4 vezes e durante esses 3 dias eu ia todas as vezes, às 5 da manhã, às 11 da manhã, às 14 horas e às 19. E eu falava sempre, Senhor, o Senhor cura, o Senhor levanta esses pés. E eu orava e falava e louvava, eu sabia que Ele estaria me ouvindo. E então foi quando, do nada, começaram as máquinas a funcionar e o coração dele começou a brigar com máquinas, a máquina que estava ligada fazendo o coração mecânico. E ele começou a soluçar. Me chamaram para entrar, quando eu vi ele no soluçando, eu achei, piorou. Caí nos gritos ao joelho na parede, me ajoelhei e fui escorregando para o chão. A psicóloga me socorreu. Mas me disseram os médicos lá, não, agora ele está melhor. Porque o Senhor tinha me ouvido e tinha devolvido a vida dele, mas só que tínhamos um caminho longo ainda para seguir. Ele ficou 29 dias em coma e não respondia, com uma febre alta que não se achava de onde era essa febre. Quando ele se acordou, foi através de uma grande oração que eu tinha pedido para uma irmã que eu encontrei. Eu disse, eu precisava de mais gente para me ajudar a orar. E ela disse, meu esposo é pastor. Esse pastor foi lá na igreja, foi lá no hospital, mesmo sem saber que denominação que eu era ou nada. Ele foi e orou o tempo todo. E ele começou a responder com o pastor lá dentro. E nós não sabíamos, porque eles tinham impedido de todos, até a mãe, entrar. O pastor estava lá orando. E o meu filho se acordou para a vida com a oração de um pastor.
Então, a vida dele toda foi o agir do Senhor Deus. Quando saiu dali, ficou mais 16 dias e nós voltamos para casa, porque ele morava bem pertinho do hospital de Joinville, para que ele não pegasse nenhuma bactéria, porque eles tinham cortado as duas partes da frontal dele